Seja muito bem-vindo ao nosso curso de hermenêutica. Se você está aqui, é porque você tem interesse em interpretar corretamente um texto, especialmente um texto bíblico. A hermenêutica não é uma doutrina nova. Platão, por exemplo, há quase 2.500 anos atrás, já abordava essa questão da interpretação de textos em sua obra A República. Os judeus, por outro lado, tinham as suas regras próprias de interpretação de textos. Eram regras mais culticas, mais canônicas, mais condicionadas culturalmente e com uma visão profética. E essa visão vai influenciar os autores do Novo Testamento, que tinham como um princípio interpretativo dominante que o que era visto e ouvido naquele momento era aquilo que já havia sido dito no passado nas Escrituras do Antigo Testamento, ou seja, a teologia do cumprimento do Antigo Testamento no Novo Testamento. Jesus fez isso, por exemplo, em Mateus 5:21, Mateus 5:27, Mateus 5:33, Mateus 5:43. Pedro faz isso no discurso de Pentecostes com grande poder e, ao mesmo tempo, com uma profunda simplicidade. No decurso da história, porém, a hermenêutica vai assumindo, além da conotação profética, uma visão mais historicista e, ora mais, ora menos, tendências mais alegóricas ou mais literalistas, com escolas como a de Alexandria, que era mais alegórica, ou a escola de Antioquia, que era mais gramatical, mais literal. Uma mistura de hermenêutica, retórica e filosofia vai caracterizar a abordagem ao texto por praticamente toda a Idade Média. O Renascimento, por sua vez, traz de volta uma abordagem mais filológica, mais textual, com uma ênfase mais gramatical, mais histórica e mais teológica, especialmente dentro do movimento que ficou conhecido como Reforma Protestante, lá no século XVI, o assunto ao qual retornaremos ainda nestas nossas aulas. Os trabalhos linguísticos da Idade Média, da Reforma Protestante, deram origem a duas correntes interpretativas antagônicas, contrárias umas às outras. O método histórico crítico, que foi voltado para o texto em si mesmo, ao que estava escrito, sem considerar se o que estava escrito era verdade ou não, numa busca do texto real que estaria sob o texto escrito, da intenção atrás do texto. Por sua vez, o método antagônico a esse, o método histórico gramatical, entende que não existe a menor possibilidade de compreender a mensagem sem entender o texto. Um dos responsáveis por isso foi Schleiermacher, que consolida a hermenêutica como disciplina filosófica na Idade Moderna. A hermenêutica contemporânea, atual, ela desconsidera o texto e valoriza as leituras contextuais sob novos paradigmas da crítica literária, por exemplo, a semiologia, a resposta do leitor sendo mais importante do que a intenção do próprio autor, buscando a desconstrução do texto para buscar subtextos ou fragmentos de outros textos e, principalmente, uma corrente muito influente é a da narratologia. O que é narratologia? Narratologia é o ramo das ciências interpretativas que se associa à análise do discurso e que busca encontrar o sentido do texto em suas estruturas e seus elementos, em seus paradigmas, em suas repetições, comparando obras diferentes. A narratologia foi elevada à categoria de ciência por Roland Barthes e pela escola formalista russa. Porém, esse tipo de abordagem pode ser prejudicial, na verdade é prejudicial ao entendimento do texto, pelo simples motivo de que crenças e valores pessoais podem causar interferência e ruídos na comunicação. Gadamer defende que o leitor deve estar pronto para questionar a sua própria cosmovisão, as suas crenças e os seus valores. E se ele perceber que as suas crenças e valores estão influenciando na interpretação, levando a conclusões diferentes das conclusões pretendidas pelo autor, ele tem que rever o seu trabalho. Então vamos definir aqui rapidamente o que é
hermenêutica? Hermenêutica é uma doutrina que busca compreender o significado do texto através de técnicas adequadas, dentre as quais as técnicas exegéticas, aplicando ao texto as regras de interpretação recomendadas para cada tipo de literatura. Dessa definição, presume-se que a hermenêutica é uma ciência. Ela tem leis, ela tem regras definidas e conhecidas que precisam ser bem observadas. Define-se então a hermenêutica como o estudo da interpretação e compreensão de textos e de discursos, buscando identificar o significado e a intenção do autor. Como disciplina, a hermenêutica dedica-se a analisar as diversas formas de expressão humana, como textos literários, documentos históricos, discursos políticos, documentos pictográficos e até obras de arte, buscando compreendê-las em seu contexto cultural, histórico e também social. Em se tratando de textos religiosos, parte do pressuposto de que esse texto é recebido como autoridade normativa. Para os cristãos, portanto, existem 66 textos ou 66 livros que formam uma coletânea conhecida como Bíblia, do grego ta bíblia, isto é, os livros. Os textos bíblicos se apresentam sob diversos formatos, como livros normativos, no caso dos livros da lei, históricos ou poéticos, na forma de prosa ou de alegoria, e a boa regra hermenêutica deve admitir que o texto tem um sentido, um único sentido, e não múltiplos sentidos. E o papel da hermenêutica é justamente descobrir este sentido único e aplicá-lo adequadamente a realidades plurais, respeitando a intenção do autor humano e do autor divino. É o que ensina, por exemplo, a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 1, item 9. Um estudante mais arguto, mais questionador, perguntaria: se o sentido de um texto das Escrituras é único, por que temos tantas interpretações diferentes? A resposta é que o problema não está no sentido do texto, e sim na capacidade de interpretação correta, nos efeitos do pecado na mente humana, que fazem com que o homem, em seu estado de queda, tenha dificuldade para entender a revelação. O homem que escreveu tinha um objetivo ao escolher determinadas palavras para comunicar a sua mensagem. Se ele quisesse dizer outra coisa, teria escolhido outras palavras, assim como o autor eterno tem um propósito e uma única mensagem. Não se deve buscar intenções ocultas. Por exemplo, quando Jesus diz eu e o Pai somos um, há quem diga, olha, Jesus está querendo dizer que ele e o Pai são um em propósito. O problema é que se Jesus quisesse dizer que ele e o Pai são um em propósito e não em essência, ele teria dito, eu e o Pai temos o mesmo propósito. Cabe, então, ao intérprete das Escrituras buscar atingir o sentido buscado pelo autor, usando todos os meios e as melhores ferramentas disponíveis, limitando a sua própria imaginação e mantendo-se nos limites estabelecidos pela Escritura. Respeito à perspectiva do autor, da sua cultura, da sua mensagem, do seu propósito, dentro do contexto no qual o texto foi inserido. Fugir a esses limites inevitavelmente produzirá uma interpretação criativa e, às vezes, espirituosa, em contraste com uma interpretação espiritual, iluminada pelo Espírito Santo. E possivelmente essa interpretação espirituosa vai ser agradável a ouvidos ávidos de novidades, especialmente, mas não exclusivamente em nossa cultura. Veja bem, por exemplo, em Atos 17, 21. Esse tipo de abordagem desrespeita o sentido do texto, corrompe a intenção do autor, tira a sua autoridade e desvirtua o seu sentido, deixando de ser palavra de Deus para o seu povo. O intérprete não pode manipular o texto ao seu bel prazer, de acordo com as suas inclinações e preferências, forçando o texto a dizer o que o pregador quer dizer ou o que a Assembleia quer ouvir. É necessário ouvir o que o texto tem a falar e dar-lhes ouvidos para não incorrer na terrível advertência de Jesus em Mateus 13:13. A respeito da relação da hermenêutica com a exegese, é preciso dizer que a hermenêutica só pode ser
feita de maneira adequada com o auxílio da exegese. A exegese é a ciência da interpretação de textos, que busca compreender um texto e não é uma ciência exclusivamente teológica. Como ciência, ela pode ser aplicada a qualquer texto e ela estabelece regras interpretativas respeitando o contexto apropriado, respeitando a gramática, o ambiente histórico, a cultura e principalmente respeitando a intenção do autor. Assim, a exegese é o processo de conhecer um texto em seu próprio contexto para compreendê-lo e explicá-lo. E isto também se aplica aos textos das Escrituras, apesar de muitos se oporem ao tema intenção do autor. E fazem isso por causa do antissobrenaturalismo racionalista ou espiritualista da atualidade. Olhando para o texto agora, tentando uma abordagem mais hermenêutica, Kaiser afirma que a contextualização é necessária porque cada passagem das Escrituras tem 3 contextos básicos. Ou seja, você precisa entender o texto dentro do todo. O contexto canônico, isto é, no todo das Escrituras, o contexto literário, dentro do livro ou da seção do livro no qual ele se encontra, e o contexto imediato, ou seja, o que o autor está dizendo ali, naquela passagem. Por contexto canônico, Kaiser se refere ao fato de que para ensinar ou aprender uma passagem individual, selecionada para exposição ou ensino, é necessário algum entendimento de todo o plano de Deus encontrado em toda a Bíblia. Poderíamos chamar isso de teologia bíblica, de teologia sistemática. Na observação do contexto literário, o objetivo é responder à pergunta sobre o propósito global e o propósito no livro no qual a passagem é encontrada. É um contexto menos amplo do que o contexto canônico, mas ainda é um contexto bastante amplo. E, por fim, quando nós falamos do contexto imediato, nós estamos nos referindo a um trecho de texto chamado de perícope. E o trabalho hermenêutico inclui olhar para fora do texto e buscar o seu componente histórico, geográfico e literário. Allen traz algumas observações a respeito da maneira como se aborda um texto devido ao seu gênero literário que são dignas de serem notadas. Sabe-se que as Escrituras possuem diferentes formas de literatura, e dessa maneira existem diferentes formas de determinar a ideia dominante, determinar o que o autor pretende ensinar em uma determinada passagem. Quando se trata de textos em forma de prosa, o pensamento é organizado em forma de parágrafos, diferente do arranjo prevalecente na poesia, onde a ideia está nas estrofes. Por seu turno, uma passagem narrativa vai estabelecer quadros ou cenas para expressar as suas ideias. Podemos definir, então, que o método hermenêutico a ser abordado, a ser adotado, é o método gramático, histórico, teológico, que ensina que o sentido do texto está claramente expresso através de palavras num tipo específico de literatura apropriada para aquele momento da revelação, para o uso da mensagem, e que estas palavras foram usadas dentro de um contexto pessoal, temporal, histórico e geográfico, com a intenção de edificar o povo de Deus no passado e em todas as épocas, com uma mensagem bastante específica. Por isso, nós dizemos que a mensagem do texto é uma só, ainda que as suas aplicações possam ser feitas de maneiras variadas, de maneiras bem diferentes.